Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Podô e estou aqui de volta para a gente finalizar o nosso estudo de introdução às funções. Nós já vimos aqui no primeiro vídeo sobre funções algumas ideias iniciais e introdutórias em relação a esse assunto que é um dos mais importantes da matemática. Já vimos, por exemplo, que as funções funcionam, na verdade, como maquininhas que transformam um número em outro. E por haver a ideia de transformação, sempre a gente vai trabalhar com pares, com parzinhos, duplinhas de números. Alguém original e alguém transformado. E há todas essas maneiras de você representar os pares que são associados por uma função. A noção intuitiva, com a maquininha que transforma um número em outro. A noção mais formal, como a função sendo uma relação específica entre os elementos de um conjunto A, associando cada um dos elementos do conjunto A um único elemento do conjunto B. A gente também pode organizar numa tabelinha, né, nessa maquininha aqui, nessa função, quando x vale 5 e y vale 9, e a notação de par ordenado sempre em ordem alfabética, primeiro o x, depois o y. A notação específica de funções, f de 5 igual a 9, quando o 5 entra, quando ele vai dentro da função, dentro da conta, a conta resulta em 9. E ainda a notação gráfica, que associa cada par ordenado a um ponto do plano cartesiano, no qual a gente coloca o valor de entrada x na horizontal e o valor de saída y na vertical. Já vimos também a importância de se compreender essa notação f de x. O número que vai aqui dentro do parêntese também vai no lugar do x e a conta chega no parzinho correspondente, né? Com a entrada e a saída. Particularmente, se uma certa entrada, um certo valor de x tiver o poder especial de zerar a conta, esse cara vai ser chamado de raiz da função. Se o cara estiver lá fora, ele é o resultado esperado da função. Então, a gente transforma a função numa equação para tentar descobrir quem é o valor que corresponde àquela saída pedida. No último vídeo, nós vimos que o gráfico de uma função é feito a partir da coleta de vários pontos, nos quais cada x é um valor de entrada e o y é o valor de saída da fórmula da função correspondente. E a partir desse agrupamento de infinitos pontos, a gente tem um gráfico do desenho da função. O gráfico é muito prático porque permite a gente tirar outras conclusões que a fórmula sozinha não permite. A gente viu também que para desenhar o gráfico a gente pode, se a gente não souber nada sobre a função, nenhuma característica específica dela, a gente pode testar valores e ir marcando esses pontos. Particularmente é bom lembrar que quando um número é raiz, além de zerar a função, ele é o ponto exatamente onde o x, o valor de x é exatamente onde o gráfico vai cruzar o eixo x. Então, raiz, além de zerar, raiz é onde o gráfico da função cruza o eixo x. Vimos também algumas análises que a gente pode fazer com o gráfico de funções. A gente viu quando a entrada, quando a saída, como que a gente lê, como é que a gente usa as informações do gráfico, como é que a gente pode selecionar pares ordenados e a partir de informações a gente substituir na fórmula, descobrir valores desconhecidos dentro das fórmulas das funções, os coeficientes. A gente também, a última coisa que vimos no último vídeo foi compreender essa ideia de crescimento, decrescimento e constância, vamos dizer assim, de uma função. Depois disso, falta a gente fazer mais... e detalhe, né? A gente já viu também o que... a gente também já viu, deixa eu pular lá para frente, ó. Nós já vimos alguns exemplos em que a gente precisa de entender situações descritas por funções, nas quais a relação entre as grandezas envolvidas são descritas através de gráficos e funções, ok? Nessa aula, nós vamos começar entendendo como analisar o sinal de uma função. Para a gente analisar o sinal do gráfico de uma função, a gente precisa primeiro lembrar os sinais do plano cartesiano. Ó. No eixo x, no cruzamento do eixo x com o eixo y, a gente tem a origem, que é o ponto 0, 0. No eixo x, do centro para a direita, do centro para a direita, do centro para a direita, nós temos os valores positivos de x. Quanto mais à direita, maior o valor é. Agora, do centro para a esquerda, nós temos os valores negativos. Então, na parte esquerda do x, nós temos os valores negativos do x. Quanto mais atrás o valor tiver, mais negativo, mais menorzinho ele fica.
Já o y funciona na vertical. Quanto mais para o alto, mais positivo o y é. Quanto mais para baixo, mais negativo o y é. Aqui, alinhado com o cruzamento, tanto o x quanto o y valem zero. Analisar o sinal do gráfico de uma função é analisar o sinal das saídas, da imagem da função. Então, a gente vai estar olhando para o sinal do y. Aonde o gráfico da função estiver para cima, vai seguir o sinal do y, vai ser positivo. Aonde o gráfico da função tiver trechos para baixo, vai ser a parte negativa. E aonde o gráfico da função cruzar o eixo x, a gente já até sabe o nome, são as raízes, é onde a função zera. Então, esse gráfico, por exemplo, tem quantas raízes reais? Ele vai ter uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. São 4 raízes reais, porque são 4 cruzamentos da linha do gráfico com o eixo x. Esses valores são os números especiais que têm o poder de zerar a conta dada na fórmula da função. Agora, quais são os sinais do f de x? Mais uma vez, são os sinais do y. Da linha para cima do eixo x, o y é positivo, a função também é. Então, a função, da linha do x para baixo, o y é negativo, então a função também é. Em cima da linha do x, ela não é nem positiva nem negativa, ela é zero. Ela tem raízes ali. Ok? Muito bem. Então, essa função tem partes positivas e negativas. Essa parte, por exemplo, está para cima. Então, ela é positiva nesse intervalo. Essa parte aqui também está para cima. Ela também é positiva aqui. E aqui, nesse trechinho final, ela também é positiva. Então, repare o seguinte. Uma função, quando está em cima da linha do x, ela zera. Quando o gráfico vai da linha do x para cima, ele é positivo. Segue o sinal do y. Positivo. No meio é zero, para cima é positivo, para baixo vai ficar negativo. Então, esse gráfico aqui tem esse trecho negativo e tem esse trecho negativo. Repara que quando o gráfico passa por uma raiz simples, ó, uma raiz que cruza o eixo x, o sinal da função muda. Mais raiz negativou, raiz positivou, raiz simples negativou, raiz simples positivou. Você vai ver em algumas funções que as raízes podem ser duplas, elas podem ter uma multiplicidade par. Aí o sinal vai se manter, mas a princípio as raízes são importantes porque assim como o zero, elas marcam a troca do sinal, essas raízes simples marcam a troca do sinal da função. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho esse gráfico e eu quero saber as raízes e os intervalos onde a função é positiva, negativa e nula. Vamos lá? A função é nula nas suas raízes. Olha para o gráfico. Quantas raízes ele tem? 3. Graficamente, as raízes de uma função são os valores onde ela cruza o eixo x. Menos 3, 1 e 6. Esses 3 valores são as 3 raízes dessa função. Agora, nesses pontos, então, as raízes anulam a função. Aqui onde está o zero, daqui para cima, acima do eixo x, o desenho é positivo. Há um trecho positivo aqui e outro trecho positivo aqui. Esse primeiro trecho é o trecho correspondente dos valores de entrada entre menos 3 e 1. Já esse trecho aqui corresponde aos valores de entrada que são maiores do que 6. Isso quer dizer o quê? Qualquer entrada que você escolha nesse intervalo vai gerar um resultado lá para o alto, um resultado positivo. Qualquer valor de entrada nesse intervalo que seja maior que 6 também vai gerar um resultado positivo. Veja que não coloquei o igual dessa vez, porque quando x é igual a algum desses números, ele zera, ele não é positivo, ele faz a função zerar. Agora, nesses dois trechos abaixo, eu estou destacando aqui ó, com laser, são os trechos negativos da função. A função é negativa para qualquer número que seja menor que menos 3 ou para todos os números que estão entre 1 e 6. Veja a aplicação desse assunto num problema. O gráfico abaixo ilustra a evolução da temperatura em graus Celsius de uma região ao longo de um período de 24 horas. Determine os horários em que a temperatura atinge 0 grau. Olha, a temperatura está na vertical. Para a temperatura atingir 0 graus, ela tem que estar alinhada com esse ponto aqui. Como a gente quer saber onde que essa função zera, a gente quer saber as raízes. E as raízes aqui são onde cruza o eixo x, ó, no 2
e no 8. Então, a temperatura começa com 3 graus Celsius, vai descendo, zera às 2 horas da manhã, às 4 horas da manhã é menos 5, à medida que vai aumentando, vai zerar de novo quando forem 8 horas, vai atingir a máximo valor, que é 13 graus Celsius às 12 horas, ao meio-dia, depois começa a decair até que a meia-noite torna a 5 graus. Qual é o intervalo de variação da temperatura ao longo das 24 horas? Bom, a temperatura está em P, está no Y. O intervalo de variação dela está entre a temperatura mínima, que é menos 5, e máxima, que é 13. Então, a temperatura variou de menos 5 graus Celsius a 13 graus Celsius. Ela não passou para baixo disso nem acima daquilo. Agora, os intervalos onde a temperatura foi positiva. Ora, como a temperatura está na vertical, a vertical é negativa, onde o gráfico passa aqui, ó, onde ele está abaixo. Lembra que a gente acabou de considerar na letra A que ele zerava nesses dois pontos? Toda a parte que estiver abaixo deles é negativa. E essa parte inicial com essa parte final são positivas. Então, o intervalo onde ela é positiva é esse primeiro intervalo, que é entre 0 e 2 da manhã, e esse segundo intervalo, que vai das 8 da manhã até as 24 horas. Agora, a última coisa que falta a gente comentar é como que a gente faz para determinar o domínio de uma função. Vamos ver se você se lembra. O domínio de uma função é o conjunto de valores que servem para entrar nessa função sem que ela trave. Eles não podem... Lembra, a função tem que ter duas regrinhas básicas. Toda entrada tem que ter saída. Então, você não pode colocar um número que dê problema na função, que trave a função e ela não saiba o que fazer com ele. Assim como cada entrada só pode ter uma saída. Então, todo número que você colocar lá só pode dar uma resposta de cada vez. Você não pode colocar um número lá e sair dois resultados. Senão, você não está mais falando de par, você estaria falando de um trio, que não entra aqui nessa situação. Então, no caso dessas funções, determinar o domínio, que é o conjunto das entradas possíveis, é falar sobre as condições de existência dessa função. Então, veja essas três funções que temos aqui. Essa primeira função tem uma condição de existência, não é para todo mundo que ela existe. Por exemplo, se você quiser colocar o 4 nessa função, você vai ficar com 3 vezes 4, 12, com mais um 13. Em cima vai dar 13, embaixo vai dar 2 vezes 4, 8, menos 8, 0. A conta então vai ser 13 dividido por 0. O problema é, nenhuma função sabe dividir por 0. Então, quando você colocar o 4 aqui dentro, a função vai travar. Por quê? Porque como temos uma divisão aqui representada pela fração, a divisão só existe, a condição de existência dela é que o denominador dessa fração seja diferente de 0. Ou seja, que o x seja diferente de 4. Por isso, o domínio, o conjunto de todas as entradas possíveis para essa raiz, para essa função, é o conjunto de todos os números reais. Todos os reais, inteiros, positivos, negativos, quebrados ou não, desde que não se escolha o número 4. Afinal, no número 4, temos problema aqui na divisão. Agora, essa outra aqui tem uma raiz quadrada. As raízes quadradas de números reais só existem se esse ser aqui dentro, o resultado dessa conta aqui dentro, não for negativo. Ou seja, para que essa raiz exista e essa função não dê problema, quem está aqui dentro tem que ser necessariamente maior ou igual a 0. Para essa expressão ser maior ou igual a 0, a gente precisa de escolher x's que sejam maiores ou iguais que menos 2. É só passar o 6 para lá e depois o 3 dividindo. Então, o domínio dessa função é composto por todos os números reais, desde que você escolha números que sejam maiores ou iguais que menos 2. Particularmente, algo nos chama atenção aqui, porque quando a gente tem raízes quadradas, a gente não pode ter um número negativo lá dentro. Mas aqui você até pode escolher algum número negativo para o x, uma vez que você pode escolher qualquer x que seja maior ou igual que menos 2. Você pode escolher, por exemplo, o número menos 1. Se você colocar menos 1 aqui, você vai ficar com 3 vezes menos 1, menos 3. Com mais 6 vai dar 3. A raiz de 3 não é inteira, mas ela existe mesmo assim, a raiz quadrada de 3. Certo? Então, muito cuidado. Para uma raiz existir, é necessário, se houver fração, que o cara de baixo não seja igual a 0. E se houver uma raiz índice par, o cara de dentro, a expressão toda, não pode ser negativo. Pode ser positivo ou igual a 0. Por isso que dessa vez eu usei igual aqui.
Agora, nessa letra F, por último, a gente tem dois problemas num só. A gente tem divisão e também temos raiz. Tá vendo? Para que essa divisão não dê problema, esse cara de baixo não pode ser igual a zero. Mas para que essa raiz não seja igual, o cara de baixo não pode ser negativo. Se fosse só a raiz, nós diríamos que 2x mais 7 teria que ser maior ou igual que zero. Mas como ele está numa divisão, o denominador de uma divisão, dessa vez ele não pode ser igual. Ele tem que ser necessariamente maior. Nesse caso, o x vai ser maior que menos 7 sobre 2. Fazem. É só passar o 7 para o outro lado, vai menos 7 dividido por 2. Então, o domínio, o conjunto dos valores de todas as entradas possíveis para não travar essa função, são todos os números reais, desde que eles sejam maiores do que menos 7 dividido por 2. Mais uma vez, então, determinar o domínio de uma função é determinar as condições de existência. As principais que a gente tem por hora é a condição de existência de uma fração, que o denominador não pode ser igual a zero, e das raízes de índice par, cujo radicando não pode ser negativo. É necessário que ele seja maior ou igual a zero. Caso as duas apareçam combinadas, você precisa de tirar o negativo, nesse caso, da raiz. Ok? A partir de agora, a gente vai resolver alguns exercícios da lista. Então, se você já entendeu mais ou menos até aqui, volta para a lista, termine de fazer os exercícios e a hora que você terminar o exercício número 12, aí você vê a resolução dele agora, ok? No exercício número 12, a gente tem a seguinte informação. No gráfico a seguir, temos o nível da água armazenada em uma barragem ao longo de 3 anos. O nível de 40 metros foi atingido quantas vezes nesse período? Ora, para que o nível seja igual a 40, a gente precisa que ele chegue, olha só, o nível está aqui na vertical em metros. Para chegar a 40 metros, ele tem que ser mais que 80 e mais que 10 e menos que 80. Deve estar mais ou menos por aqui, ó. Para chegar nesse nível, olha o gráfico, ele começa com 100, esvazia até cair a 90, sobe até voltar para 100, aí deve ter tido uma escassez de água nessa barragem, secou, voltou para 80, subiu de novo, deve ter caído uma chuvinha e depois ficou um bom tempo na seca. Nesse momento, ó, ele estava aqui com 90 e aí ele foi secando, secando, secando até chegar em 10. Nessa primeira secada, a represa atingiu a primeira vez 40 metros. Mas depois ela voltou a encher, olha só nesse trecho. Como ela voltou a encher nesse trecho, na hora que ela está subindo, ela vai passar de novo aqui pelo 40. Ou seja, depois ela continua ali o trajeto dela. Ou seja, essa represa atingiu o nível de 40 metros duas vezes, uma vez aqui e outra vez aqui. Letra B. O exercício 13, do Enem, diz assim: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é, atenção, aproximadamente constante? Para uma função ser aproximadamente constante, é necessário que ela tenha o gráfico com um certo desenho. Vamos relembrar? Vou voltar aqui no slide em que nós vimos isso, ó. Achei. Aqui, ó. Um gráfico é constante quando ele tem esse tipo de comportamento. Aquele em que você, mudando o resultado do x, aumentando o x, ele continua na horizontal, ou seja, ele mantém o mesmo y lá atrás. Ele não se altera à medida que você muda o valor do x. Dessa forma, quando a gente volta lá para o exercício, a gente vai ter a seguinte situação. Ó. Vamos analisar alternativa por alternativa? Repara, vamos começar analisando o gráfico, vai. A velocidade estoura, ele sai correndo com muita pressa, muita pressa. E nessa parte aqui, ele até dá uma cansadinha e começa a diminuir a sua velocidade até lá no final. Analisando os intervalos aqui, entre 0 e 1 segundo, a gente vai ter ó, de 0 a 1 segundo, o tempo está na horizontal. De 0 a 1 segundo é essa faixa. Nessa faixa, o gráfico claramente é crescente, que a velocidade aumenta de 0 vai até o final a 6, olha lá. Em 1 segundo ele está com 6 metros por segundo. Então, descartada essa alternativa. Entre 1 e 5 segundos, ó, entre 1
e 5 segundos, a gente está falando dessa faixa do gráfico. Para 1 segundo, ele está com 6. Lá em 5, ele termina quase chegando no 11. É fácil aqui perceber, que esse trecho desse gráfico é crescente também. Agora, entre 5 e 8 segundos, repara, de 5 a 8 segundos, aqui a situação fica um pouquinho diferente. Olha só, a 5 segundos ele está quase com 100, quase com 11, perdão, metros por segundo. E a hora que ele chega no 8, ele está praticamente ali, ó, uma linha reta, praticamente constante, certo? Como aqui está praticamente constante, e depois daqui é fácil ver que ele vai começar a diminuir essa velocidade, essa letra C é a letra correta, ok? No próximo exercício, no exercício número 11, a gente tem o seguinte. Parte do gráfico de uma função cuja fórmula é dada por h de x igual a k vezes 2 na x, repara que é uma função bem diferente das outras que a gente viu até aqui, está representada a seguir. Calcule o valor de k e em seguida calcule h de 4. Engraçado, por que será que ele pediu para a gente calcular o k primeiro e depois calcular o h de 4? É difícil você entender, porque para calcular o h de 4 é o valor da função h quando nela entra o 4. Agora, a entrada é sempre x. Você tem que então pegar esse 4 e colocar no lugar do x. O problema é que se você colocar o 4 no x, você vai ficar com 2 a quarta vezes esse k na frente. Então nós vamos ter que descobrir realmente quem que é primeiro. Primeiro nós vamos ter que descobrir quem que é esse k, para depois só a gente terminar a conta do h de 4. Agora, como a gente tem um gráfico aqui completinho, ó, a gente vai ter, para descobrir um valor perdido, uma constante lá no meio, como aqui é o caso do k, a gente precisa de pegar alguma correspondência a partir do gráfico. A gente precisa de achar dois pontos aí onde a gente sabe exatamente qual é a entrada, qual é a saída, qual é o x e o y desse ponto. Eu estou vendo aqui pelo menos 3. Olha só. Estou vendo esse parzinho aqui, que é o cruzamento certinho ali, ó, da linha da curva do gráfico com o quadriculado. Esse aqui é o ponto onde o x vale 1 e o y também, é o ponto 1, 1. Esse ponto aqui também, ó, dá para ver certinho que quando o x vale 2, o y vale 2. Então esse aqui é o ponto 2, 2. Ainda temos mais um outro ponto aqui, ó. Daqui para cá eu não sei, não adianta eu pegar porque eu não consigo ver certinho, mas aqui tem mais um ponto onde eu sei certinho que o x vale 3 e o y vale 4. Então esse ponto aqui é o ponto 3, 4. Agora, em qualquer um desses pontos, a gente está vendo certinho quem é o x e quem é o y, quem é a entrada, quem é a saída, quem é o número que vai no x e o resultado que vai vir da conta. Desses 3 pontos, vamos escolher o mais simples? Acho que o mais simples é o 1, 1 mesmo, que vai dar menos trabalho. Ó. No ponto 1, 1, significa que quando entra o número 1, o resultado da conta também vai dar 1. Entrada vai no x, ou seja, quando nessa fórmula o x vale 1, o resultado de toda essa conta vai ser 1 também. Olha lá. Quando x vale 1, o resultado da conta também dá 1. 2 elevado a 1 é 2, vezes k, 2k. Opa, 2, opa, 2, opa, aí, 2k. É igual a 1, passo 2 dividindo, então k vai dar meio. Como o k vale meio, a fórmula incompleta era essa, mas como a gente sabe que esse k vale meio, a gente troca esse k por meio, então ela vai ser meio vezes 2 na x. Agora, com a fórmula completa em mãos, a gente finalmente consegue calcular h de 4, que foi o que ele tinha pedido lá no início. h de 4 é o valor da fórmula completa quando aqui no lugar do x entra o número 4. Olha lá. Então vai ficar meio vezes 2 na quarta, que é 16, metade de 16 é 8, que é a resposta desse exercício. Ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre funções, tirado alguma dúvida. Se restar alguma dúvida ainda, aproveita para me mandar lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram eu posso responder as suas dúvidas. O Instagram é esse que está aqui do lado, ó, @podozinho. A lista de exercícios para você conseguir terminar
Essa está lá no site bit.ly/listasrodô. E, mais uma vez, muito obrigado. Esse assunto é fundamental, então estude ele com calma, faça os exercícios. Espero que você tenha sucesso aí na sua empreitada do estudo de funções. Nos próximos vídeos a gente vai estudar tipos específicos de funções. Funções do primeiro grau, do segundo grau e assim por diante. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção nesse vídeo e até o próximo. Tchau!